Boa noite, Taubaté. Boa noite, Vale do Paraíba. Boa noite para você que nos assiste aqui pelo T7 News. Está no ar nessa terça-feira mais um Conexão com o Lucas Lousada. Um programa que a gente busca se conectar com pessoas, histórias e referências de Taubaté e região que fazem a diferença para transformar a nossa sociedade e a nossa cidade para aquilo que a gente sonha que ela possa ser. A gente tem um prazer hoje de receber Nelson Rechidan, músico, contrabaixista, integrou a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa de Santo André, é gerente aqui regional do Projeto Guri e é educador musical. Ele leva o valor da educação musical para as nossas crianças e é um dos grandes precursores da implementação da educação musical aqui na cidade de Taubaté. Essa descrição não faz jus ao tamanho de alguém que encontrou na música dentro de um ambiente tão desafiador que é viver da arte no Brasil, no estado de São Paulo, mas encontrou o seu caminho de vida e seu propósito para transformar a nossa sociedade e a nossa cidade num lugar muito melhor. Nelson, muito obrigado por aceitar esse convite, pela nossa conversa. Obrigado por estar aqui. Lucas, boa noite a todas e todos. Eu que agradeço. Parabéns aí. Estou sempre acompanhando o seu trabalho também. Sou um grande admirador. Obrigado, obrigado. Nelson, infelizmente o programa tem uma hora, porque esse assunto da música e da educação musical, eu acho que principalmente para uma geração, afeta a tela, a ansiedade. A música ela pode ser um bálsamo, né, para mentes que buscam tanto uma calma que o algoritmo nunca traz, né? Mas para a gente chegar, começar em algum ponto, você também traz a educação, mestre em desenvolvimento humano. Como que foi essa conexão da música ali na sua formação para daí entender como um educador? Bom, Lucas, eu acho que a música ela é multidisciplinar, né? Ela envolve vários sentidos, assim, e não é só, não envolve só o tocar, né? Quando a gente tem essa relação com a música, a gente envolve o ouvir, envolve o criar, né? E tudo isso leva a gente a evoluir a vários tipos de habilidades, né? Não só as técnicas instrumentais, mas também as socioemocionais. Então, ela nessa sociedade que a gente tem hoje, ela se justifica, né? Estando nas escolas, estando no dia a dia das crianças, das pessoas, porque fazem elas evoluírem como pessoas, né? E você se formou em música aqui na região? Isso, eu fiz bacharelado em música pela FASC. é, Nossa, acho que me formei em 2000. Fiz a licenciatura também, depois em educação musical. E depois continuei os estudos com professores, com Sérgio de Oliveira, por exemplo, que é um grande contrabaixista que já tocou na Filarmônica de Berlim, que ele tinha um professor chamado Rainer Zipritz, alemão. E depois também fiz o mestrado em desenvolvimento humano, formação, políticas e práticas sociais na Unital. E da música para a educação, o salto foi nesse mestrado de desenvolvimento humano ou já tinha uma semente ali no Nelson de entender na música um instrumento muito maior do que o próprio instrumento musical? Olha, eu sempre gostei de dar aula, né? Eu acho que com 15 anos, eu na época fazia processamento de dados, e a gente tinha que fazer estágio, e daí eu já dava aula de informática. Ali na Santa Terezinha tinha SOS Computadores, tinha Bit Company também ali. Com 15 anos eu já gostava dessa questão, né? E nessa época a gente fazia estudos de didática, capacitações, tudo. Então eu sempre gostei desse desafio de explicar, né? De achar aquele alvo que você fala uma frase, puf, parece que aquilo dá um start nas pessoas, né? E quando a gente aprende o instrumento, né? A gente também aprende e tenta entrar no mercado. Naturalmente a gente vai ter que trabalhar com aula, né? Hoje dificilmente um músico vive somente tocando. Ele também tem que dar aula, né? Então ele às vezes toca em alguns lugares, mas também atua como professor. Então eu acabei juntando, já era uma coisa que eu gostava, que era a aula, e também já era uma necessidade de abrir o mercado com essa questão das aulas também. Então daí eu dava aulas particulares em casa, dei aulas em escolas, e sempre buscando
esse desafio do ensinar, né? Dessa atuação, primeiro pontual do ensino, para depois vir, hoje você é gerente regional do Projeto Guri, né? Se quiser até apresentar um pouco como é que é o Projeto do Guri para quem está nos assistindo, a dimensão disso para o estado de São Paulo, que quiser falar um pouco. Claro, o Guri ele é um programa de educação musical e desenvolvimento humano, né? Que já existe há 30 anos. Ele foi criado, na época, pelo governador Mário Covas, do estado, né? E daí ele foi é, levado para todo o interior e para a capital, né? E a gente tem no estado 11 regionais. E aqui a gente tem a Regional São José dos Campos, na qual eu estou como gerente. Nessa regional a gente tem hoje 35 polos de ensino e atendemos 7.000 alunos. Então a gente vai desde Nossa. São Sebastião até Areias, assim. De diversos instrumentos, canto também, abrange tudo. Isso, a gente tem os polos abertos, né? Aqui, por exemplo, em Taubaté, a gente tem o Polo Taubaté, o Polo Acordes Taubaté, que fica ali na praça, no Centro Cultural, Tony ali, Mendes. isso. Ali a gente tem aulas de é, violino, viola, contrabaixo, violoncelo, violão, clarinete, flauta, saxofone, trompete, trombone, tuba, violão, tem aula de canto, né? Também daí todas as aulas os alunos fazem aula de teoria musical e depois faz também a aula de coral. Então, além do instrumento, o aluno tem que cantar e também entender da teoria, né? Temos as iniciações para crianças de 6 anos e iniciação para adultos também, para caso algum pai ali, enquanto o filho faça a aula, ele pode ir ali também aprendendo alguma coisa, né? Iniciando na música também. Então, esse é o formato do polo. E a gente também tem, para seguir esse programa, a gente também tem nas escolas municipais, que é uma aula de prática musical. Também temos nas escolas estaduais, na região. E também temos a ponta dessa pirâmide, que são 3 grandes grupos musicais, que são grupos no qual o aluno faz processo seletivo e daí ele passa nesse processo e ganha uma bolsa por volta de R$ 400 para ensaiar nesse grupo aos sábados de manhã. Então a gente tem uma orquestra sinfônica em São José dos Campos, um coral em Lorena e uma camerata de violões em São Luís Paraitinga. Para participar, o que precisa a criança ou o adolescente? Você está matriculado na escola, né? Eles têm que enviar os documentos. No site souguri.art.br, arte sem o T, sem o E, né? Ali você tem o site com o endereço dos polos. É só ir até o polo e levar os documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante da matrícula do aluno na escola. E do Nelson que se formou lá na FASC para agora o gerente regional de um projeto tão bonito. É, como que foi essa evolução? Porque você passou pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, de Santo André, você também foi quem mais implementou aqui a educação musical. A gente começou, o Taubaté começou quando a levar isso a sério? Já tinha algum projeto antes? Como que foi? Sim, olha, em Taubaté, em 2015, a gente implementou as aulas de música nas escolas de tempo integral, né? Não tinha as aulas, a gente começou em 52 escolas e atendendo 10.000 alunos. Nas escolas tinham grupos, né, como camerata de cordas, bandas, fanfarras, e elas todas caminhavam para o grupo maior da cidade, que é a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, a Banda Sinfônica e a FAMUTA, né? Então a gente começou a implementar esse programa de musicalização nas escolas e ele está até hoje, né? Isso foi em 2015, então está progredindo, a gente vê que existe pessoas que incentivam, né? E tá aí, né? A escola de tempo integral hoje é uma realidade. Na época não tinha isso em Taubaté em 2015. Então a gente começou a implementar essa área da música. E daí teve as outras áreas também. E persiste até hoje, então, na esfera municipal também. Porque o Sim, projeto Guri é da esfera estadual. isso. O Guri, na época não estava no Guri, né? Mas o Guri é uma política do Estado, Tá. né? E daí, nesse caso das escolas de tempo integral, era do município.
Legal. E dessa evolução, que bagagem que você trouxe das suas experiências em orquestras sinfônicas que hoje você vê e consegue replicar aqui na nossa cidade? Olha, uma experiência muito marcante foi ter ficado 3 anos como chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, né? Lá é uma grande orquestra. Na época, a gente rodou o país em vários grandes concertos, na Sala São Paulo, em Minas Gerais, Recife, Porto Alegre. Acompanhamos o balé do Teatro Mariinsky, da Rússia, cantores como João Bosco, Fafá de Belém e tudo. Agora, o que me chamava muita atenção é que, não sei se vocês conhecem, Barra Mansa é uma cidade muito simples, assim, comparada com Taubaté, que é uma cidade um pouco mais moderna, com mais empresas. E lá você tinha, a cidade toda atendia 20 mil alunos na aula de música. Então você ia para a cidade, tava todo mundo com aquela camiseta laranja, música nas escolas. Então você via nas praças as pessoas tocando fagote, tocando boé, em Barra Mansa. Era uma identidade da cidade, virou uma É, cultura para eles. sim, sim. E daí eu pensava, nossa, como que a nossa região, que é uma região rica, que tem tantas empresas aqui também, porque na época o projeto em Barra Mansa era financiado pela Petrobras, né, e também pela Vale. E eu pensava assim, como que a cidade não tem um programa desse? Inclusive, eu me lembrei agora que a gente chegou, eu e um professor da FEGO, a gente chegou a participar daquelas reuniões de bairro, de madrugada que tinha. E a gente chegou para a secretária de educação e falou: por que em Taubaté não tem um programa de educação musical como tem em Barra Mansa, né? E daí a vida foi me levando, acabei entrando nessa ideia da implementação desse programa na cidade, né? Mas para mim foi muito marcante essa experiência lá, porque eu via as coisas acontecendo, né? Então você tinha ali nas escolas, eles tinham aula de pífaro, que era tipo uma flauta, né, que eles faziam, que era a iniciação. E daí tinha orquestrinhas nas escolas, bandas, daí tinha uma sede onde os músicos profissionais davam aula, onde a orquestra semiprofissional, profissional praticamente, ensaiava, e aos sábados toda a criançada ia para lá para montar os grupos infanto-juvenis, né? Então aquilo movimentava a cidade, né? E então, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, nossa, funciona. A gente precisa só organizar aqui para trazer isso para nossa região, né? E você sempre teve essa vontade, porque assim, teu horizonte, como você falou, te levou para São Paulo e com certeza para muitas experiências para fora do estado ou talvez até fora do país, mas sempre ficou essa vontade de retornar para cá e construir esse legado aqui para a cidade? Olha, Lucas, eu sempre tive esse sonho, assim, né? Que é de tentar fazer com que o ciclo funcione aqui, né? Para que o músico consiga viver bem aqui, sem precisar sair, né? Porque o que acontece muitas vezes, o músico ele evolui e ele vai embora, porque a cidade, a região não tem oportunidade para ele. Então a gente tem grandes músicos aqui de Taubaté, principalmente formados na Fego Camargo, que hoje estão ingressando nas principais orquestras do país, né? Mas que não voltam mais, porque acabam que é, encontram esse espaço profissional fora da região. Se a gente consegue criar um ambiente nutritivo para que eles consigam evoluir e ficar aqui na região, todo mundo ganha. Ele ganha porque ele gosta da região, né? E acaba vivendo próximo daqui. Então a gente tem que criar esse ambiente de forma que ele consiga ter uma fonte de renda interessante que dê para ele viver aqui, né? Então hoje tem músicos, por exemplo, tem crianças que estão com 16, 17 anos que estão indo embora para estudar fora porque não tem, a região não tem um ensino técnico. A gente tem a Fego em Taubaté, mas a Fego não atende alunos das outras cidades, né? Então, por exemplo, tem alunos de Guará, de Pinda, que estão indo para a IMESP, estão indo para fora estudar. E é ótimo isso, né? Agora seria interessante eles voltarem e criarem um ambiente para que a música aconteça de forma natural aqui na região, né? A gente tem, por exemplo, aqui essa região de São José dos Campos, Taubaté, tem a região ali do fundo do vale, né?
Quem sabe um dia a gente tem orquestras profissionais nessas duas regiões e esse ambiente começa a girar de forma natural, né? Quando você fala para voltar ou para esse ciclo fechar, a cereja do bolo seria realmente uma orquestra. Nesse caso, eu uso como exemplo a orquestra, porque a orquestra ela atende vários instrumentos, né? E é um corpo que geralmente é gerido pelo órgão público e que dá uma certa estabilidade para o músico, porque daí ele tem ali uma, uma carteira assinada, né? Tem um 13º, uma férias, né? O guri, por exemplo, proporciona tudo isso para os educadores. Então isso tudo dá uma estabilidade para fazer com que ele entre no mercado e não saia da região, Uhum. fique aqui, né? E hoje, com o advento agora do que está sendo a geração que mais está afeta a tela, que está mais próxima de redes sociais e inteligência artificial, e talvez até uma padronização, não só do ensino, mas da própria formação como indivíduo. Você, como o gerente regional e em conversa com educadores, você já sentiu uma diferença dos alunos que chegam para como eram os alunos que chegavam antes? Como que está sendo? Olha, a gente sente, né? Porque a gente tenho colegas também que já dão aula há mais de 10, 20 anos, então a gente começa a ter outras gerações, né? Começa a atender gerações diferentes. E a gente percebe que existe sim uma necessidade de conseguir as coisas mais rápido, né? Então e a música ela precisa de tempo. Ela não tem como a gente acelerar um processo, né? Existe a necessidade de você ter a disciplina, estudar diariamente, para conseguir adquirir aquela técnica. E às vezes o aluno que vem, esse aluno que está tão ali já acostumado com as telas de forma instantânea de receber as coisas, acaba não tendo tanta paciência para entender esse processo, sabe? De construção, que é um processo que é lento, né? Então ele tem que desacelerar. A tela acelera ele porque é algo rápido. Então a gente tem que tentar mostrar para o aluno que é devagar. As coisas não vão surgir assim de forma instantânea, elas têm que ser construídas devagar, com calma. Então a música ensina isso, né? Ensina a controlar essa ansiedade. Porque eu vejo que as telas elas levam muito isso, né? A gente tem muitos alunos com essas crises de ansiedade, né? De querer as coisas rápido, né? De forma instantânea. Então acredito que a música acaba ajudando nesse sentido, né? Você percebe que a implantação da educação musical ela conseguiria pelo menos melhorar nesse ponto um péssimo marcador que nós temos, que é a saúde mental dos jovens brasileiros, principalmente aqui em Taubaté, e os marcadores mostram a quantidade de jovens com crise de ansiedade, como você trouxe, mas também com depressão, as telas expondo ali uma violência como o cyberbullying, entre outras formas. A música, ela é um remédio que pode, para além, lógico, de quem precisa de um encaminhamento psicológico, psiquiátrico, mas a música, ela serve, assim como a natureza, esportes, ela tem essa finalidade. Eu vejo isso acontecer na prática, Lucas, assim. Eu vejo, por exemplo, aqui no Polo Taubaté, a gente teve alguns casos de encaminhamentos do CAPS, né? Alunos que foram encaminhados do CAPS para o Polo. É, e a gente teve muitos casos de sucesso. Alunos que estavam proibidos de frequentar a escola, mas ele podia ir para a aula de violoncelo, né? Hum. E daí na aula de violoncelo ele foi evoluindo, evoluindo. Daí o médico foi acompanhando do CAPS e foi liberando ele aos poucos para voltar para a escola. Hoje ele está tocando na orquestra, está indo super bem, está ganhando a bolsa dele, o dinheiro dele, está tocando na Fego. Então, assim, você vê esses casos de sucesso acabaram abrindo o caminho. Hoje a gente tem uma parceria com o CAPS que ele manda um monte de aluno pro Polo, pro Guri, né? Então a gente. E daí esses alunos, eles têm essas dificuldades, essa questão da saúde mental, tudo. Ele tem ali no Polo uma coisa que é muito interessante que a música proporciona, que é essa interação, né? Porque daí ele toca na camerata, ele não é o som dele, é o som dele somado com o do colega. Então isso daí faz com que ele consiga ter uma relação, às vezes sem falar com o colega do lado. Essa interação vai fazendo com que eles geram
uma família, uma espécie de família ali no polo que que eles vão, que essa relação vai crescendo, né? Vai evoluindo. Então eles gostam muito de estar ali pela questão da interação, e daí você tem os desafios musicais, porque as pessoas vão evoluindo, você vê o colega do lado evoluindo, opa, quero evoluir também. O que ele fez? Ah, estudou aquela escala, vou estudar também. Então daí você vai vendo que a turma vai puxando, um vai puxando o outro. E nessa interação, os alunos acabam ficando mais à vontade. Então eles se abrem mais, conversam mais talvez até com os familiares, né? Então acaba que a orquestra do polo, o grupo do polo, vira um espaço para ele se relacionar e entrar em patamares de saúde mental que ele não tinha antes. Porque daí a música vai proporcionando isso, né? Então, aqui o Projeto Guri ele pode ser caracterizado como até um dos braços de apoio para, por exemplo, o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Social, é especializado, não. Tem o CAPS e o CREAS. O CREAS é o especializado, né? Sim. Então, os dois, o CAPS em especial, ele enxerga no Projeto Guri, então, uma das formas de continuidade de um tratamento para além do que é. Que interessante. E isso, você trouxe que Barra Mansa vive essa identidade. Taubaté a gente tem, você trouxe muito bem, a gente tem a Fego, a gente tem o Projeto Guri no Toninho Mendes ali. Taubaté entende a identidade musical que a criou? A gente ainda tem essa identidade? Olha, Taubaté é um grande celeiro de talentos, assim. A gente tem muitos talentos musicais que nasceram daqui, assim. E isso a gente deve muito à Fego. A Fego, ela é um oásis no deserto, assim. Ela, talvez a gente teria que valorizar mais essa grande escola que é a Fego Camargo, porque ela dá esse ensino técnico, né? O aluno esse ensino que a Fego dá, o guri não dá. O guri dá a primeira etapa, né? Ele ensina o aluno a pegar o instrumento, ele vai evoluindo, ele afina, ele toca as primeiras notas, ele faz as primeiras apresentações, ele começa a evoluir, e daí chega uma hora que é papel do guri fazer o aluno voar. Daí a gente encaminha esse aluno para a próxima etapa, que é o ensino técnico. E daí a gente tem a IMESP, que hoje é uma referência IMESP, no, Instituto a Musical, IMESP é a Escola de Música do Estado de São Escola Paulo. de Música do Estado de São Paulo. Que acontece ali na frente da Sala São Paulo, Uhum. né? Que é uma referência, né? No ensino técnico. E aqui a gente tem a Fego também, né? No interior. Então, falando de Taubaté, a Fego ela acabou criando esse ambiente que muitos músicos evoluíram e viraram grandes profissionais daqui, né? Então a gente tem hoje alguns corpos artísticos na cidade, graças a Fego, né? Porque daí você forma um aluno, o aluno precisa tocar. Então a cidade precisa ter esse grupo. Então, por exemplo, a gente tem a Alzita, a Orquestra Sinfônica de Taubaté, que já está há mais de 20 anos, a Banda Sinfônica, né? A Banda Sinfônica que já tocou no Festival de Campos, talvez a gente toque esse ano também, já foi para Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos. Então, assim, tem a FAMULTA, que hoje talvez seja o grupo com maior visibilidade na cidade, o grupo musical com maior visibilidade. Então, na Fego mesmo você tem os grupos dos professores, os grupos dos alunos. Então, assim, é um campo que a pessoa que quiser estudar música, ela vai entrando e vai descobrindo, sabe? Talvez o que falte é amarrar isso daí mais com uma política pública municipal, sabe? Amarrar um pouco mais com as escolas, com outros lugares, com as secretarias de cultura, com apresentações, né? Daí isso talvez dê um pouco mais de visibilidade. Eu sinto que às vezes a gente tem algumas ilhas, né? Então, se a gente criasse mais pontes, essas ilhas podiam se juntar e dar uma visibilidade maior para a música na cidade, sabe? E isso passa pela criação de um calendário. Nós temos um calendário que valorize, que coloque, por exemplo, você também está à frente da Orquestra Sinfônica Jovem, né? Aqui, existem esses calendários que desses grupos, dessas câmeras em apresentações pela cidade, aqui por Taubaté? Olha, a gente tem a orquestra, a banda sinfônica tem a temporada, né? Tem o Instagram dos dois grupos que ali tem a temporada do ano,
que geralmente é na penúltima quarta-feira do mês, que acontecem as apresentações. A Fego provavelmente tem o calendário dela também. O Guri também tem o calendário de apresentações. Inclusive, amanhã a gente vai estar no Teatro Metrópole. A gente também tem apresentações no Sesc, de Taubaté. Então, assim, tem uma tem esse calendário. Mas são calendários das ilhas, Ah, né? a rede não Então, está integrada. talvez se tivesse uma integração entre as ilhas, a gente conseguiria tornar mais público o que acontece nesses lugares, né? E até mesmo fazer as pessoas se conectarem mais entre essas ilhas, né? Eu vejo que, pensando numa política pública municipal de educação, que eu acho que seria interessante, ia ajudar muito a cidade, né? A política que você fala seria a integração, então, do Guri, da Fego e Das das escolas, escolas. dos grupos, a gente tem vários grupos, tem corais, tem associação de coral, tem grupos de camerata, de violões, é, tentar integrar tudo, né, num grande sistema de, de concertos, de educação musical na cidade. Porque daí você consegue divulgar, né, e mostrar os caminhos ali para o aluno. Hoje, os caminhos, a gente tem os processos seletivos que são abertos, as matrículas, e daí a pessoa entra e vai fazendo as matrículas e vai conhecendo o próprio caminho ali, né? Uhum. Mas se fosse uma coisa um pouco mais divulgada, acho que seria interessante. E você trouxe até um nome antes da gente conversar, que era da professora Chamon. Que ela que estava à frente aqui antes de você implementar, quem foram essas referências para você, para encontrar em Taubaté alguém que viu ali o Nelson querendo fazer política pública, querendo criar essa estrutura e mostrou que, não, aqui dá para fazer. Olha, na época que eu estava como supervisor, né, da Secretaria de Educação, daí eu trabalhava diretamente com a professora Edna Chamon, que na época era secretária de Educação, né? E, e ela sempre foi uma pessoa muito séria, assim, muito estudiosa, e ela sempre nos provocava a comprovar aquilo que a gente falava, né, por meio de referências, tudo. E ela que me conduziu a essa área acadêmica. No mestrado, eu não conhecia, fui apresentado por ela. Ela depois foi minha orientadora também no mestrado e aprendi muito, assim. Ela também, eu acho que foi responsável, na época, pela implementação do ensino integral nas escolas, né? E isso deu um aumento considerável no IDEP da cidade, né? Antes e depois disso, né? Então, foi uma pessoa que, para mim, hoje é uma referência de gestão, assim, que ela mostrou muitos resultados com muita seriedade, assim, né? As pessoas tinham um pouco medo dela, mas ela era muito séria. Por isso que era interessante o trabalho com ela, né? E além de você sendo aí o precursor da implementação de uma educação pública musical, é, nós temos aqui em Taubaté novas pessoas que estão capitaneando essa vontade da gente perpetuar, porque na verdade, para você manter uma cultura, a gente tem que fazer uma manutenção dela, né? Geracional até. A gente tem novas lideranças musicais aparecendo, além de ser da pessoa se entender como músico, essa conexão que você fez estava dando a sua personalidade de trazer para uma educação pública, para uma política pública. Você ainda, a música, primariamente ela vai trazer, lógico, a música, mas secundariamente ela vai trazer essa vontade de fortalecer o público. Eu acredito que sim, ó. Aqui a gente tem a, a gente tem os grupos, né, que existem na cidade e a gente também tem novas pessoas surgindo, né? Novos talentos, pessoas que 20 anos atrás eram alunos que hoje estão regendo os grupos, que estão evoluindo, né? Então, eu acredito que essas novas pessoas, elas trazem um olhar diferente, uma evolução, né? E uma necessidade de uma organização, né? Necessidade de uma organização melhor desses lugares, assim, na cidade, né? Para que isso dê mais visibilidade, né? E para a gente entender onde que essas apresentações ocorrem, é centralizado no Teatro Metrópole ou também temos calendários ali no Tony Mendes? Como que é? Sim, a cidade ela tem vários espaços, né?
Então a gente tem a Secretaria de Cultura que faz essa programação, né? E também tem a FEGO, que faz parte da Secretaria de Educação, que também tem a programação dela, né? E Então tem um auditório lá dentro tem também. auditório lá. No Tony Mendes também tem auditório Conceição Molinaro, que foi reformado, tá super bonito. A gente tem o Teatro Metrópole, que acho que, se eu acredito que vai ser reformado também. Então a gente tem esses espaços, né? Que acontece. Tem um teatro de Taubaté com a melhor estrutura, é o Teatro do Sesc hoje, né? Ah, o O novo. Sesc Taubaté. Sim. Teatro lindo, assim, com uma qualidade excepcional. Então, o que a gente tem que fazer é ir atrás. A programação, ela não vai atrás das pessoas. As pessoas que têm que ir atrás da programação, sabe? Elas têm que ir pesquisando e ir procurando. Sempre vai ter alguma coisa interessante, alguma coisa para ver, né? Mas é aquilo que eu comentei com você. Se tivesse uma organização, talvez essa programação pudesse chegar a mais pessoas, né? Certo, certo. E do Nelson músico pro Nelson gestor agora, é, para quem está nos assistindo e quer começar a trilhar, por onde? Seria primeiro pelo Guri? Seria já ir participar de algum edital ali na Fego? Quem quer se tornar músico, por onde começa? Olha, eu penso que o primeiro passo depende da idade da pessoa também, né? Eu acho que tem várias etapas, né? É, a pessoa tem várias etapas e vários caminhos, né? A pessoa pode ir para música popular, pode ir para música erudita, ela pode começar a fazer aula particular, ou ela pode ir para um projeto como de um projeto social, ou um programa como o Guri, que são aulas gratuitas. Ela evoluindo, ela pode ir para o ensino técnico, que é um ensino um pouco mais apurado na FEGO, ou ir para uma EMESP. Então ela vai caminhando e subindo esse degrau, né? Mas hoje eu vejo que uma pessoa para ela conseguir entrar no mercado e viver disso, ela tem que ser criativa, porque alguns caminhos já estão cheios já. Não tem muitas portas mais abertas assim, sabe? É muito concorrido. Então ela tem que usar da criatividade e às vezes criar um caminho próprio, né? Hum, Então às vezes o aluno ele não precisa só estudar para passar na USESP. Ele pode estudar e virar um grande violinista de jazz, por exemplo, e viver muito bem, né? Então, eu acho que é isso. A música ela tem que ensinar a pessoa a ter essa criatividade, porque daí ela consegue ir buscando um caminho, criando um caminho próprio, sabe? Eu acho que esse seria uma ideia, né? E para o músico que nos ouve hoje, como que fica o desafio agora com a inteligência artificial? Isso trouxe muito alarmismo, assim, até porque parece que a cada momento a gente vê um CEO falando qual o trabalho daqui a 10 anos não vai mais existir, mas depois já tem uma nova lista. Como que os músicos estão encarando isso? Olha, eu acredito, Lucas, que essa tecnologia ela vai ser útil para todo mundo, né? Assim, a inteligência artificial, por exemplo, eu fico imaginando, na época você tinha que estudar e tocar sozinho a música. Hoje você pode rapidamente montar um playback com a harmonia e com o ritmo que você acha interessante e fazer a música ali, né? Uhum. Antigamente, para você lançar um CD, você tinha que pagar, ir para o estúdio, gravar, pagar a hora. Hoje você consegue gravar em casa. Então existem caminhos que a tecnologia ajuda muito, né? Hoje a gente tem aulas de tecnologia musical, tem orquestras de computadores. Então Nossa. então tem bastante coisa legal. Agora, o músico também, ele gosta às vezes de pegar e pôr um vinil ali, ouvir, ler o encarte do CD, ir no show, né? Então eu penso que o músico ele é mais analógico do que digital hoje. Talvez ele até goste mais do analógico. Ele prefere aquele amplificador valvulado do que o mais moderno, assim. E ele acaba gostando dessas coisas mais analógicas, assim, né? Não tem coisa mais gostosa de você ir num show, assistir um guitarrista que você gosta,
ou um violinista, ou um vocalista. Então você ir lá e admirar isso, não tem tecnologia que consiga suprir isso, ao meu ver, né? E nisso eu queria fazer uma pergunta. Nelson, qual que é a sua playlist ali no Spotify que aparece? Quais são as suas referências que você traz consigo até hoje, assim? Olha, eu gosto muito de ouvir coisas novas, assim, né? É, ultimamente eu estava ouvindo muito um CD de um baixista de Viena chamado Aldon Hax, que é o primeiro contrabaixista da Filarmônica de Viena, que tem um som magnífico, assim. E o CD dele é muito bem gravado, assim, eu gosto de ouvir com fone para pegar todas as nuances. Então gosto muito. É, daí tenho outros estilos também. Ontem mesmo estava ouvindo uma banda daqui de Taubaté, a Laia, que Não conheço. é uma banda super legal, que tem uma música Freedom. Nossa, inclusive era aluno E também, tá no Spotify. tá no Spotify. Nossa, eu Ah, conheci ontem a música, achei maravilhosa, assim. E é uma banda de Taubaté. Então eu vejo que eu fico tentando buscar coisas novas também para ouvir, né? Então, então tem as coisas que eu mais gosto, as bandas que eu gosto também, as orquestras, mas eu fico falando, agora tá na hora de eu buscar coisa nova. Como é que eu busco coisas novas aqui, né? Antigamente a gente ia ali no Beco do Disco, hum. ia lá e escolhia um CD novo, né? E é uma delícia fazer isso também, né? Hoje você tem essa liberdade de fazer no Spotify, né? Você pode ir ali escolher, buscar algo novo, ele vai te indicar, ou você vai achar alguma coisa diferente. E isso é muito legal também, né? E quais são os seus próximos desafios? Olha, eu vejo que os meus próximos desafios agora é tentar trazer mais recursos para a região, sabe? Para a educação musical, assim. Tentar abrir mais polos de ensino, abrir mais grupos, aumentar a quantidade de aulas de música, criar um ambiente cada vez mais nutritivo para a música na região. Eu acho que se a gente prova que a região ela é fértil, então vamos tentar trazer recursos para cá, né? São Luís do Paraitinga, por exemplo, a gente tem uma camerata de violões linda lá, que eu tenho certeza que se a gente abrisse qualquer curso, ia lotar, sabe? Então se a gente traz, abre mais cursos, mais escolas, isso tudo dá mais ambiente de trabalho para educadores e eles conseguem ficar na região. E daí a gente guarda esses talentos para nós e não leva esses talentos embora, né? E Eles eles daí formam novos talentos. novos talentos, exato, porque daí eles vão sendo referências, né? Então e daí eu acho que isso com o tempo vai crescendo, né? E chegando quase que no final aqui da nossa entrevista, que para mim parece que foi muito curta, mas a gente já deve estar no horário. Você, com esse propósito seu de educação musical, como está Taubaté hoje, para a gente colocar aqui na nossa região, você colocou muito bem a presença da Fego Camargo. A gente tem alguma outra aqui também de referência, para além da Fego Camargo? Você falou que um oásis no meio do deserto. Tem outros? Não? Nenhum, nenhum. Ensino Olha. técnico aqui na região, a única opção que a gente tem é a Fego, Olha, então para a região inteira. região inteira. E como a gente pode melhorar a Fego, então? Ou deveríamos pensar em, para além da Fego, novas? Eu penso que ia ser interessante se todas as cidades tivessem uma Fego, Hum, né? Já que deu certo em Taubaté, que São José tem uma também, pode ser o nome que quiser, né? Sei lá, que a gente consiga trazer uma IMESP para aqui, para a região também. Eu vejo que seria interessante as outras cidades perceberem a importância que é o ensino técnico, o ensino da música e criar esses espaços na cidade delas também, sabe? Porque daí a gente vai ter um exemplo, um ensino técnico em Taubaté, um em Guará, um em São José, podemos ter um lá em Caraguá, né? Tudo isso daí vai gerar grupos, vai gerar campo de trabalho, né? E daí esses grupos eles vão evoluindo e vão chegar num grupo profissional. Então a gente começa a criar daí esse ambiente, né? Eu penso que é,
as cidades poderiam seguir o exemplo de Taubaté e ter também ensinos técnicos de música, né? E isso passaria por a gente conseguir nas prefeituras ou do estado? Eu acredito que nesse caso, é, pela Secretaria de Educação Municipal, né? Porque daí ela consegue criar essas escolas de artes, né? E fazer esse desenvolvimento. Agora, o que dá para fazer também é, quem sabe um dia, trazer políticas do Estado para esses lugares que não tem, né? Que Como você o falou da Guri, EMESP como a também. IMESP, por exemplo, né? Como o Guri. Mas o interessante do Guri é isso, porque daí ele entra numa cidade que não tinha nada, que nunca teve aula de teoria musical. Só que daqui a pouco os alunos vão evoluindo, vão crescendo, vão criando grupos, vão criando outros projetos, vão criando outras escolas. E quando você vê hoje, tem o Guri e também tem vários projetos ali que acontecem naquela cidade. E isso tudo gera mais músicos, gera mais procura, gera mais vontade de ter aula de música, gera mais campo de trabalho. Então isso tudo vai crescendo, né? Então às vezes o Guri é essa semente que não tinha nada naquele lugar, que daqui a pouco começa ex-educadores do Guri vão criando esses outros espaços, né? E daí as coisas vão crescendo também, né? E alguma mensagem final? Olha, eu acho que estude, ouça música, crie música, né? Eu penso que a relação que a gente tem com a música, ela pode ser ampla, né? A música não é só tocar no instrumento, né? A música é ouvir também, é chegar em casa e colocar um vinil, colocar um show, colocar um concerto, né? Isso faz parte da educação musical também, né? Também, às vezes, não é, eu quero tocar tal música, tá? Mas e se eu criasse uma música? E se eu fizesse uma letra? Será que eu posso pensar numa linha e criar uma música com o meu instrumento? Então, é valorizar essa questão da criação, né? Seria tão legal hoje a gente ver Taubaté com um monte de lugares com pessoas tocando, né? Quem sabe um dia a gente tem uma lei que incentive pessoas a tocarem peças próprias nesses lugares, né? Não fazer um cover só, mas toca a música deles, toca a composição deles, né? Daí a gente vai num barzinho, digamos, para ouvir aquele compositor, né? E não aquele músico para fazer um cover. Então eu vejo que é, a criação musical é importante, né? É importante para a gente conseguir evoluir também, né? E tem muita coisa legal, muita coisa nova sendo feita, né? Então, quer dizer que numa época de tantas fórmulas já pré-prontas, quem tem autenticidade ainda é rei. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que essa identidade, como se falou, essa autenticidade, ela que faz chamar atenção na música, né? Então é, é legal a música, a educação musical ensinar o aluno a buscar essa identidade, buscar essa autenticidade também. Tá, eu tenho que tocar desse jeito, mas qual é o jeito seu de tocar, né? Como que você gostaria de tocar isso? Então você vai trabalhando essa criação com ele e ele vai sendo essa pessoa criativa que vai ajudar em qualquer ramo que ele escolha na vida, né? Nelson, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Para quem está nos assistindo, eu tenho o orgulho de poder falar para vocês que talvez eu tenha visto uma das primeiras apresentações do Nelson lá no IDESA. Eu era um garoto em 1998 e 98 e fui assistir no pátio do IDESA, hoje Colégio Elite, a apresentação dos alunos do segundo ou do terceiro ano da época, e o Nelson era um deles. Se eu não me engano, você tocou ali na época Guns N' Roses, uma coisa assim. E depois, anos depois, tive o prazer de ser um dos alunos do Nelson e agora vejo o Nelson construindo política pública. Quer dizer, a música e o professor e o educador que mudou parte da minha vida, hoje consegue mudar uma gama muito maior. E a gente vê que às vezes a gente precisa de grandes referências, a gente acha que a gente precisa de grandes projetos, ou grandes nomes, e grandes shows, e grandes. Às vezes começar um passo de cada vez no tempo da música, como o Nelson muito falou. Nelson, muito obrigado, viu? É um legado para a cidade, é um legado para minha vida e eu tenho certeza que é um legado para muita gente que está nos assistindo. Ah, legal, Lucas. Eu que agradeço. Eu lembro lá você fazendo aula de baixo também e tava indo super bem, né? Tinha a banda, tudo. E é legal.
É legal porque daí a gente vai. Já faz mais de 20 anos isso que você falou, né? Então a gente vai percebendo uma trajetória aí também, né? Já vai ficando velho, já vai tendo já uma história para contar, né? Com certeza. Obrigado, viu? Gente, o Conexão fica por aqui com essa mensagem de esperança, de mensagem de, acima de tudo, de um entusiasmo, que só a música e só quem se conecta com a música e faz dela muito mais do que arte, mas um estilo de vida, uma cultura de uma cidade e de uma sociedade, faz dela não só apenas para si, mas para os outros, para todo mundo poder se conectar, para todo mundo poder ter acesso. Esse é o Nelson Richidan, essa é uma das preciosidades que nós temos aqui, um legado cultural da nossa cidade. Até terça que vem, o Conexão com Lucas Lousada fica por aqui. Obrigado, Taubaté. Obrigado para você que nos assiste aqui pelo T7 News. Um abraço.